O distrito de Suruí-Magé e sua importância histórica. O distrito de Suruí, que hoje pertence a Magé desde 1789, foi de fato uma das freguesias mais proeminentes e movimentadas da região do recôncavo da Baía de Guanabara durante o período colonial e imperial. Ponto-chave sobre a relevância histórica de Suruí. Criação. A freguesia de São Nicolau de Suruí foi criada por Alvará em 1755, consolidando-se como um importante centro. Porto estratégico. O porto de Suruí era um dos principais do recôncavo da Baía de Guanabara, servindo como uma importante rota de comunicação e escoamento de produção, principalmente açúcar e produtos agrícolas, entre o interior de Magé e a corte imperial no Rio de Janeiro. Acesso e economia. A área era vital para a economia da região, ligando o interior produtor à capital, até que a expansão das ferrovias e a decadência do transporte marítimo na Bahia mudaram o eixo econômico. O rio Suruí, na área do porto, em Magé, tem grande importância histórica por ter sido um dos últimos portos fluviais em funcionamento no período colonial. O termo Suruí tem origem na língua tupi e está ligado principalmente a um significado geográfico, em referência ao ambiente aquático. O significado mais aceito para Suruí é Rio dos Siris, ou Rio do Sururu, um tipo de molusco semelhante ao crustáceo. Suruí, Y, que significa água, rio ou riacho. O local do porto é complementado pela presença da Igreja Matriz de São Nicolau de Suruí, que também possui uma história longa, com a construção de capelas na região que datam do início do século XVIII. O conjunto do porto e da Igreja Matriz representam um importante patrimônio histórico da Baixada Fluminense. Em resumo, a ponte do Porto de Suruí foi uma artéria vital para o escoamento de mercadorias no Brasil colonial e imperial, e sua história está intimamente ligada ao desenvolvimento de Magé e do Rio de Janeiro. Em 2 de dezembro de 1854, Dom Pedro II concedeu ao Marechal Manuel da Fonseca de Lima e Silva o título de Barão de Suruí. Ele era irmão do regente trino, Francisco de Lima e Silva, pai de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nascido na Vila de Magé em 1803. Fazenda São Paulo, Arraial da Estrela, Inhomirim, Vila de Magé. Luiz Alves de Lima e Silva, um magiense de Inhomirim da Vila de Magé. Manuel da Fonseca de Lima e Silva, o Barão de Suruí. Embora o Barão de Suruí não conste no livro de registro paroquial de terras de São Nicolau de Suruí, a ele são atribuídas as propriedades da fazenda Quizumba ou dos ingleses, no bairro de Santa Dalila, e de outra propriedade na Estrada da Conceição, hoje conhecida como Granja Santa Margarida. No mesmo ano de 1854, em 2 de dezembro, o José Joaquim de Lima e Silva, irmão do pai do Duque de Caxias e do Barão de Suruí, foi agraciado com o título de Visconde de Magé pelo imperador Dom Pedro II. No jornal A Nação de 17 de abril de 1935, publicou uma matéria sobre o Barão de Suruí. Foi ali em Suruí, a sua bela fazenda e o seu solar de residência. Logo adiante em Iriri, para os lados do lugar denominado Campanha, tinha o seu irmão, o Visconde de Magé, a sua propriedade agrícola, denominada Querengue. Os montes que vemos no horizonte da foto pertenciam à fazenda Querengue, do Visconde de Magé. Era um lugar bem estruturado, que chegou a ter um povoado, igreja evangélica, colégio e até time de futebol. Infelizmente, esse lugar entrou em decadência. Embora o Sr. Levino de Alcântara tenha nos deixado em 1993, o legado familiar é mantido com vigor.
Sua filha, Laudelina de Alcântara, aos 81 anos, é a responsável legal e continua a colaborar ativamente com os filhos no trabalho da fazenda. Israel Alcântara é um dos filhos de Laudelina de Alcântara que está dando continuidade ao legado e à produção nas terras adquiridas da antiga fazenda do Querengue, do Visconde de Magé em Suruí. Dona Laudelina de Alcântara, aos 81 anos, ajudando o filho Israel no engenho de farinha na fazenda do Querengue em Suruí. Na fazenda do Querengue, em Suruí, trabalha Ivonei de Alcântara, um dos filhos de Laudelina de Alcântara. Arando as terras na histórica fazenda do Querengue em Suruí, que pertenceu ao Visconde de Magé no século XIX. Alguns produtos cultivados pela família Alcântara, nas antigas terras da fazenda do Querengue em Suruí. Encontra o melhor da terra na barraca do Ivonei. Localização: centro de Suruí. Os produtos da família Alcântara vêm diretamente da histórica fazenda do Querengue, uma propriedade do tempo do Visconde de Magé, século XIX, também em Suruí. Garanta o sabor da tradição em sua mesa. A farinha Suruí acabou sendo um sinônimo de farinha de mesa, entrando até para o folclore. O Querengue Esporte Clube já teve seu próprio time de futebol, dividido em 2 quadros principais. Primeiro quadro, time principal. O primeiro time era composto pelos seguintes jogadores: goleiros e defesa: Joel, Geraldo Bulli, Agenor, Lando, Cheiroso, Pardal, Amarelo, Janair, Areia e Tão. O segundo time contava com Zé, Neucir, Mascote, João, Anilson, Roberto Baiaco, Loiro, Éber, Delício, Joel e Dirceu. A farinha de Suruí, produzida tradicionalmente no distrito de Suruí, em Magé, Rio de Janeiro, possui uma tradição e qualidade tão reconhecidas que seu nome chegou a ser popularmente utilizado como sinônimo de farinha de mesa de alta qualidade em todo o estado do Rio de Janeiro. Sua produção remonta ao século XVIII, sendo considerada um símbolo de identidade local. A produção é conhecida por ser artesanal em seus engenhos, o que ajudava a preservar a qualidade e as memórias coletivas ligadas a esse alimento. A fama cultural, a excelência da farinha de Suruí no passado inspirou até mesmo a literatura. Ela é citada em um famoso poema do escritor modernista Oswald de Andrade, que diz, no baile da corte: foi o conde de Eu quem disse, pra dona bem-vinda, que farinha de Suruí, pinga de Paraty, e fumo de Baependi, é comer, beber, pitar e cair. Em Suruí, viveu o casal Félix de Proença Magalhães, natural de Portugal, e Águeda Gomes Parada, natural da vila de Santo Antônio de Sá, na província do Rio de Janeiro. O casal adquiriu a fazenda dos herdeiros de Nicolau Baldim. Eles foram os responsáveis por construir a capela de São Nicolau de Suruí. É notável que Félix de Proença Magalhães, sua esposa Águeda Gomes Parada, e o filho Sargento-Mor Bernardo Soares de Proença, o desbravador do Caminho Novo, estejam todos sepultados dentro da capela de São Nicolau de Suruí. O sepultamento no interior de uma capela ou igreja era, na época, uma honra reservada a fundadores, patronos, figuras importantes e pessoas de alta posição social. Entre 1722 e 1725, Bernardo Soares de Proença abriu uma importante variante do chamado Caminho Novo, uma das rotas para as Minas Gerais. Esse caminho é conhecido como Caminho do Proença ou Atalho do Proença. Proença, que era um rico fazendeiro com terras em Suruí, abriu o atalho, assumindo os custos e utilizando seus próprios recursos e mão de obra, incluindo escravos indígenas e trabalhadores contratados. A importância da variante do Caminho Novo, feita pelo suruiense Sargento-Mor Bernardo Soares de Proença, em de 1723 a 1724, foi fundamental para o escoamento do ouro de Minas Gerais e para o desenvolvimento da região que viria a ser a Vila de Magé, fundada em 1789, e de todo o Rio de Janeiro, especialmente o que hoje é Petrópolis.
Essa rota é considerada a terceira via oficial da Estrada Real e ficou conhecida popularmente como Caminho da Serra da Estrela ou Caminho do Proença. Em pagamento por seus serviços na abertura e manutenção de um atalho do Caminho Novo, o suruiense Bernardo Soares de Proença recebeu a Sesmaria do Itamaraty. Ele é considerado uma figura fundamental e um dos principais pioneiros e primeiros povoadores das terras que formariam o centro da futura Petrópolis. Devido ao sucesso do Caminho Novo, ou atalho, aberto pelo suruiense Bernardo Soares de Proença, por onde escoava todo o ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e, posteriormente, para Portugal, Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, secretário de Estado durante o reinado de Dom José I, decidiu transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A principal razão para essa mudança foi o controle e a importância crescente do ouro que saía por ali. Uma coisa leva a outra. A construção do Atalho do Proença, parte da variante do Caminho Novo, feita pelo suruiense Sargento-Mor Bernardo Soares de Proença, foi fundamental para o aumento da importância econômica do Rio de Janeiro, como principal via de escoamento do ouro das minas. Consequentemente, ao se tornar o centro administrativo, o Rio de Janeiro estava apto a receber a família real portuguesa em 1808. Se o atalho do Proença não tivesse sido feito, essa mudança de capital não ocorreria, e a corte portuguesa estaria provavelmente estabelecida em Salvador, o que impediria o Rio de Janeiro de ter experimentado o rápido e profundo desenvolvimento institucional e urbano daquela época. Um descendente importante dos Proenças de Suruí no Brasil Império foi Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho. Genealogicamente, ele era tetraneto de Félix Proença e Águeda Gomes e trineto de Bernardo Soares Proença. Aureliano Coutinho, trineto e tataraneto dos Proença de Suruí, foi presidente da província do Rio de Janeiro de abril de 1844 a abril de 1848. Ele também foi conhecido como Visconde de Sepetiba. A Assembleia Legislativa aprovou em 1847 o contrato para que Guilherme Pinto Magalhães construísse o canal ao lado do Rio Magé, no município de mesmo nome. A autorização para esta empreitada foi concedida pelo presidente da província do Rio de Janeiro, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, o Visconde de Sepetiba, que era descendente da família Proença de Suruí. O Grupo Escolar Visconde de Sepetiba foi inaugurado em 17 de março de 1932. Sua denominação homenageia Aureliano Coutinho, o Visconde de Sepetiba, descendente dos Proença de Suruí, conhecido por ter sido construtor do Canal de Magé. Em 1998, a instituição foi elevada à categoria de Colégio Estadual Visconde de Sepetiba. Mais tarde, em 2014, o prédio foi reconhecido e tombado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Magé, assegurando a proteção de seu patrimônio. O Canal de Magé, autorizado por Aureliano Coutinho, o Visconde de Sepetiba, teve um impacto decisivo na economia da Vila de Magé. Esse progresso econômico da região culminou na elevação da Vila de Magé à categoria de cidade em 2 de outubro de 1857. O jornal A Noite, em 1º de julho de 1947, publicou a visita do governador Edmundo de Macedo Soares e Silva ao município de Magé, onde foi realizada a comemoração do centenário da abertura do Canal de Magé. Na ocasião, foi inaugurado o busto na Praça do Mercado Municipal São Pedro, homenageando Aureliano Coutinho, o Visconde de Sepetiba, em reconhecimento por ter autorizado e impulsionado as obras do canal. O Visconde era descendente da família Proença de Suruí. A história do desenvolvimento da região de Suruí, muitas vezes obscurecida, é um notável exemplo da intersecção entre o poder aristocrático e o pioneirismo familiar. Esse encontro de forças impulsionou a prosperidade local e estabeleceu a conexão vital da área com o Rio de Janeiro, sendo o Barão de Suruí e o Visconde de Magé parte fundamental desse cenário inicial. O verdadeiro impulso para o crescimento e o estabelecimento da freguesia de Suruí veio do esforço incansável da tradicional família de Félix de Proença e Águeda Gomes. O casal é reconhecido como figura central no desenvolvimento, estabelecendo as bases sólidas, tanto comunitárias quanto econômicas, que sustentaram o avanço da localidade.
Um dos personagens mais cruciais dessa saga foi o visionário Sargento-Mor Bernardo Soares de Proença. Ele foi o responsável por criar o estratégico atalho do Proença, um caminho vital que não só facilitou o transporte e o comércio, mas que também abriu as portas do desenvolvimento para toda a região, conectando-a de forma eficiente à capital do Rio de Janeiro. Seu espírito pioneiro transcendeu Suruí, levando a ser reconhecido como o desbravador da futura Petrópolis. Em suma, a história da freguesia de Suruí e de toda a região é uma rica tapeçaria. Ela é tecida com a influência dos grandes proprietários de terras, o trabalho fundamental da família fundadora, Félix e Águeda Gomes, e a visão estratégica do desbravador Bernardo Soares de Proença, que literalmente abriu os caminhos para o futuro. Parabéns a esse povo trabalhador, herdeiro de um legado de coragem e empreendedorismo.